Graças a Deus, Deus seja louvado, toda a honra ao nosso Deus. Quero aqui trazer uma reflexão da palavra que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13. E nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem, firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteres ao Senhor, então o véu se tirará. O véu será tirado, Ao 18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tremendo, refletindo a glória do Senhor. Um espelho, O espelho, quando você coloca ele para você ver você, ele reflete também. Tremendo. Somos transformados de glória em glória. Para você entender ali assim, nós não somos, Não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto. Aqui, apóstolo Paulo, que a palavra de Deus é inspirada, Nessa época aqui da antiga aliança, no Velho Testamento, aqui quando o Espírito descia em vez em quando em um e outro, Mas não morava, Ele descia ali, falar o que tinha que falar e subir já. Por isso que fala, não olhasse firmemente para ele daquilo que era transitório, Moisés foi falar com Deus no monte, olha, tremendo. Pegar os mandamentos, os 10 mandamentos. E só quando Moisés falava com Deus, o rosto dele começou a brilhar tanto, Moisés nem percebeu. Quando Moisés desce para falar com o povo de Israel, o povo via aquela glória no rosto de Moisés, Só que o pessoal não podia ficar fixado naquilo, Porque aquilo ali era transitório. Aquilo ali ia ser o quê? Ia vir coisas novas, Ia vir coisas permanentes. Então Moisés coloca o véu no rosto, E ali os filhos de Israel não conseguiam ver aquilo, Tampava ali o rosto. Aí quando Deus chamou Moisés tirava, E ficava isso, Tira e coloca, Hoje muitas vezes, a pessoa não consegue se afirmar com o Espírito Santo, Não está com o pé no mundo, está com o pé na igreja, Então a pessoa, não, tem Deus no coração, Muitos falam, não, mas eu cultuo em casa mesmo, Não preciso ir no templo, Eu vivo o Evangelho. Mas para viver o Evangelho, a gente tem que ter o que também? Tem que ter uma igreja, Tem que estar no corpo, ligado ali. E aqui interessante, que esse véu aqui já foi abolido por Cristo, Esse véu já foi abolido. Jesus, ele pelo seu sangue, ele desfez, essa separação que havia entre nós e Deus, a parede da separação, o véu. Jesus, quando ele entregou o seu Espírito ao Pai, a morte de cruz, assim que ele entregou o Espírito, o véu foi rasgado de cima para baixo, De cima para baixo, porque a nossa vitória vem de cima, não vem de baixo, Salmo 120 fala, leva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu
e a terra. Tudo vem de cima, né? Jesus fala, ninguém pode receber nada se não for do alto, de Deus. Então esse véu já foi abolido, né? Jesus já rasgou ele. Pelo seu sangue, a parede da separação, Jesus derrubou a parede. E agora tem um novo caminho. Só que fala aqui, até o dia de hoje, o véu está levantado no coração de muitas pessoas, né? Mas quando a pessoa se converter ao Senhor Jesus, esse véu será tirado, né? Muitos falam, o véu rasgou. A Bíblia declara, o véu, o impedimento, Jesus tirou. Só que muitos ainda colocam o véu no coração, né? Não se entrega a Cristo. Então o véu ainda está na pessoa. Jesus já, a parede da separação que havia entre eu, você e Deus, Jesus tirou. Só que agora esse véu aqui, quando a pessoa não se converte a Deus, eu não estou falando você ir para uma clínica de recuperação, parar de usar o que não deveria usar, né? Não é isso. Se converter é nascer de novo. É nascer da água, é nascer do Espírito. Aquele que nasce do Espírito produz o quê? Frutos, né? Não é dons de Deus, não é talentos. É o fruto. O primeiro fruto é o quê? O amor, a bondade, a caridade, a mansidão. É os frutos do Espírito. Quando o Espírito entra na pessoa, ele nasce o quê? De novo. E dá água para o arrependimento. O arrependimento é o quê? O arrepender é quando você não pratica de novo aquele ato. Você fez uma prática, você se arrependeu. Não é remorso. Remorso é aquele que faz, ele tem um remorso que eu não vou fazer mais. Depois está fazendo de novo. Então isso é remorso, arrependimento não. Aquele que faz algo, mas ele não faz mais, né? Por isso que a Bíblia fala, aquele que deixa e confessa alcança misericórdia, mas aqueles que encobrem, ou seja, está praticando, não alcança misericórdia. Então aqui, nós não somos como Moisés, né? Que punha o véu, e esse véu já está rasgado. E por que muitas vezes a gente fica ainda da mesma maneira? Porque a gente não se converteu totalmente. Quando se converteres, Pedro, ele pensava que era convertido, porque Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Pedro, ele viu muitas coisas, né? Muitos milagres. Jesus sempre levava ele para os lugares, lá para o monte. Quando ia curar uma pessoa, Jesus levava ele. Na pesca, todo lugar Pedro estava. Inclusive Pedro andou sobre as águas. Pedro viu muita coisa. Viu a glória de Deus. Quando Jesus se transfigurou, então Pedro viu muita coisa. Então ele achava que já estava convertido, né? Ele falou, não, eu já estou no grau. Jesus falou assim, é necessário ir para Jerusalém, que lá eles me levem, né? Eu entregar minha vida lá. Aí só que Pedro, não, Senhor. Pedro começou a repreender Jesus. Não. Aí Jesus falou, aparta de mim, Satanás. Arreda de mim, vós que só sabe as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Porque ali Satanás usou a boca de Pedro para impedir Jesus de ir a tal lugar. E não é questão de tempo, né? Não olhe para tempo. Mas talvez eu comecei a ir na igreja agora. Não, Deus não vê tempo, irmão, né? E quem tem mais tempo dá mais trabalho para Deus, né? Quem viveu mais dá mais trabalho. Certa vez Jesus falou para Abraão, quase 100 anos, Abraão, andar na minha presença e ser perfeito. O cara tinha quase 100 anos e ainda precisava tomar lapada. E é assim você, meu irmão. Todo dia Deus, ele nos corrige. Então não é o tempo de dar, quando eu tiver mais tempo de
de vida ou de experiência vão tornar mais bom? Nada. Aí que você vai dar mais trabalho para Deus, porque quanto mais, né? A gente dá muito trabalho para Deus, irmão. Então Pedro achava que estava pronto. Abraão também. Ele não estava andando conforme Deus queria. Deus falou: Abraão, andar na minha presença e ser perfeito. Quase 100 anos, hein? Já pensou? E ainda precisar tirar a quina, ainda precisar se consertar. Todos os dias nós aprendemos com os outros, todos os dias nós temos uma vida abençoada. Só que para Deus todos nós somos crianças. Para Deus todos nós somos o quê? Pequenininhos. Dependente da graça e do favor de Deus. E aqui fala, ó, quando se converter. Aí Deus falou para Pedro: Pedro, quando se converter, vai falar para os seus amigos, que ainda você não está convertido não, né? Você só está andando comigo, está vendo cura e milagre, mas ainda não produziu o quê? Não nasceu de novo ainda. Ainda você não nasceu o quê? Do Espírito. Ainda você só está andando comigo, só está liberto. Te libertei de muitas coisas. E Pedro andava com Jesus, né? Do lado de Jesus com um punhal, uma espada, né? Certa vez teve uns homens que foram pegar Jesus. Aí Pedro foi lá e cortou a orelha do outro soldado, né? Ele queria defender aquilo, né? Muitas vezes nós queremos defender as coisas de Deus, né? Não, né? A gente quer mostrar que é isso, que o outro não precisa. O próprio Deus, ele não precisa de você para se defender, né? Que Deus, ele é soberano, né? Aí Pedro queria cortar a orelha do soldado. Não, que meu Senhor, você não vai. Aí Deus falou: Pedro, coloca essa espada na bainha aí, coloca aí. Deus não mandou ele jogar fora. Por isso que quando Deus fala: mas quando se converter, tirará o véu. Então quando Pedro, Deus falou: põe essa espada na bainha aí, ó. Deus não mandou ele jogar fora, por quê? Porque tinha que partir dele. Esse se converter tem que partir de você, né? Não pode partir do terceiro, uma pessoa pressionando você, não. Isso tem que ser de livre de você. A gente não pode fazer nada para Deus forçado. Quando se converter, aí Deus falou: Pedro, põe a espada na bainha, porque Deus poderia falar para ele: joga essa espada fora, para andar comigo tem que ser assim, é assim, assim, assim. Não, isso tinha que partir de Pedro, o nascimento, né? Porque se Jesus forçasse ali, ele colocar a espada na bainha, o que ia acontecer? Ele não ia nascer de novo. São muitas pessoas que estão assim, né? Chega na igreja, é o que? Eis isso, eis aquilo, mas a pessoa não nasceu de novo. Não nasceu da água, não nasceu do Espírito. E a pessoa não consegue viver isso aqui, ó. O véu ainda está no coração. Eu também já fui liberto de várias coisas, né? De droga, várias situações. Mas quando a gente chega a se converter, realmente não é se converter e agora eu sou da igreja tal. Não. Você vai ficar igual Pedro. 3 anos e meio com Cristo, ou mais de quase 100 anos com a espada na bainha, e não se converteu ainda. Esse é um perigo muito grande, que talvez você pense que está convertido, igual Pedro, e Abraão não estava andando no caminho do Senhor certo. Aí Deus falou: Abraão, andar na minha presença e ser perfeito, andar. Então ele não estava andando. Se Deus manda ele andar, ele não estava andando, né? E ser perfeito, ele não estava sendo. Por quê? Então Deus fala aqui, ó, o povo de Israel, o véu, Deus já tirou o véu. E por que não tem acesso? Porque não se converteu verdadeiramente, ó. Mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ó. A transformação todos os dias, ó. Transformado de glória em glória. Cristo, quando ele veio para fazer o serviço completo. Se aquele ministério que do tempo de Moisés, que Deus se revelava: eu sou o que sou, todo poderoso, ele abria o mar, fazia grandes maravilhas. Só que Moisés, certo dia falou: Senhor, mostra-me a tua glória, né?
E muitas vezes nós vamos para a igreja, quer servir a Deus quando está, muitas vezes, um parente na UTI, né? A pessoa corre para a igreja. O mesmo quando um desemprego, corre para a igreja. Uma dificuldade, corre para a igreja, né? Mas só que quando recebe a bênção, a pessoa vai embora. Havia 10 leprosos, Jesus curou os 10. Quantos voltou para agradecer? Só um. Mas só que Moisés ele não queria servir a Deus pelo que Deus fazia, não. Aí Moisés, o que ele fez? Ele falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Ó, Moisés, ele estava enquadrado lá em Mateus 5 em diante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Certa vez o Moisés, quando subiu no monte, por 40 dias com Deus, o povo se corrompeu lá embaixo. Moisés está demorando, sei o que. Moisés demorando chegar, vamos levantar outro Deus. Juntaram os colhados das mulheres, brinco, e fizeram o que lá? Fizeram um bezerro de ouro e começou a adorar. Aí Deus falou: Moisés, teu povo lá se corrompe, vai lá. Moisés desceu. Moisés estava com os mandamentos assim, ó. Deus tinha acabado de fazer para Moisés. E Moisés chegou, ele tacou no chão, quebrou tudo assim. Por isso que a Bíblia fala o quê? A gente não pode se contentar só com a palavra, né? A gente tem que praticar. E não fica uma pessoa só ouvinte. Você está me ouvindo aí, você só está ouvindo só. Você tem que praticar isso aqui. E aí Deus se irou com o ser humano, né? Aí Moisés falou: Senhor, se tu perdoa esse povo, não risca meu nome aí do livro da vida. Olha só, Moisés colocou que a vida dele, a salvação dele pelo povo, né? Moisés simboliza o que? Cristo, né? Porque quando Deus olha para nós, Deus não, na verdade Deus vê primeiro Jesus para depois ver nós, né? Então Deus, quando Deus olha primeiro para Jesus, e depois vem nós, porque nós somos servos de Cristo. Aí Moisés falou assim: Senhor, perdoa esse povo, ele não risca meu nome. Aí Deus falou: eu só vou riscar o nome daqueles que pecar contra mim. Só que Moisés, aí daqui a pouco num caminho, Deus falou: eu vou enviar um anjo agora, né? Vou enviar um anjo para guiar vocês, porque na saída de Israel, Deus tinha a coluna de fogo de noite, de dia, aquela nuvem, né? Por causa do sol muito quente no deserto, e Deus mandava pão, tinha água da rocha, tudo. E a presença de Deus, né? Mas ele entrava na tenda, falava com Deus e saía de lá com a direção. Saia com a direção para falar: Deus falou isso. E a Bíblia fala que a nuvem que guiava. Quando a nuvem andava, o pessoal ia junto. A nuvem parava, o pessoal parava. A nuvem ia, o pessoal ia. Tinha época que a nuvem ficava 3 meses no lugar, o pessoal ficava. Quando a nuvem começava a andar, o pessoal ia. Olha que tremendo. É assim que nós temos que fazer. Seguir os mandamentos de Deus, da palavra. Aí o pessoal começou a murmurar tanto a Deus: ô povo obstinado, né? Porque talvez a pessoa fica um dia com você, é benção, mas ficar uma semana com você já começa a ver suas falhas, né? Já faz. Porque nós, seres humanos, somos muitas vezes o quê? Falhos, né? E Deus falou: ô povo obstinado. Deus, hein? Tá na palavra. Aí Deus falou: eu não vou com vocês mais não, vou enviar um anjo agora. Aí Moisés falou: eu não quero um anjo não, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Olha só, a fome de Moisés por Deus, a sede de Moisés. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Aí Deus: tá bom, vou com vocês, ó. Tremendo. Hoje, se Deus falar, ó, se você ficar vazio, é um teste, ele se aceita, sendo que o véu Deus já derrubou. Aí Moisés falou: não, se o Senhor não for comigo, eu não vou não quero anjo, não quero vidente aqui não, quero a tua presença. É isso que você precisa, né? Muitas vezes nós ficamos só esperando o profeta, o outro orar por nós. Não, meu irmão, você tem livre acesso. Eu não estou falando que você não depende das pessoas, você tem que ter um pastor,
né? Você tem que ser doutrinado. Não estou falando isso. Eu estou falando que muitas vezes você só acostuma com o coração do cicrano, só acostuma com o outro, sendo que você pode também ter a presença do Espírito. Deus nunca foi vontade de Deus só falar com um grupo tal, não. Deus falou: Moisés, lá em Êxodo 19, Deus falou: Moisés, prepara o povo aí, manda o povo se santificar 3 dias aí, não, se santificar, que eu quero falar com todo mundo hoje. Só que o pessoal não se santificou. Quando a glória, o monte começou a fumegar, o povo saiu correndo, né? Porque a glória de Deus não é brincadeira. E até Isaías 6, quando Isaías viu a glória de Deus, o templo começou a tremer, os umbrais da porta começou a tremer, e Isaías, ele falou: ai de mim, né? Ai de mim, que sou um homem de lábio impuro, e também habito no meio do povo de lábios impuros. Ai de mim, ai de mim, ai de nós, irmão. Certa vez Moisés também foi, antes desse acontecimento, havia uma sarça pegando fogo, uma árvore, e Moisés é de costume ali, né? Porque o deserto muito quente, uma árvore pega fogo, só que tinha uma lá que não era fogo normal. Aquele fogo ali, ele não se consumia. Aí Moisés parou para ver. Quando Moisés foi, Deus falou: ô Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque a terra que tu pisa é santa. Aí Moisés tirou a sandália, e Deus falou com ele. Então a glória de Deus é muito tremenda, irmão. Só que a gente tem que ter essa fome e sede de Deus, né? Vamos ter, irmão, essa fome, essa sede do Espírito Santo. Vamos ter esse prazer. Vamos se encher do Espírito, né? Não, né? A Bíblia fala: se encher do Espírito Santo. Não acontece. Tem que se enche do quê? De ódio, de mágoa, né? Se enche de crítica, se enche de vaidade, soberba, se enche de orgulho, se enche de tanta coisa. Só esquece de se encher do Espírito de Deus. E o caminho está aberto. Jesus, ele derrubou a parede. Pelo sangue dele, o véu. E ele rasgou de cima para baixo. O que é de cima? Para baixo é que você sempre está prostrado, pedindo misericórdia. E para cima é saber que só vem dele. Somente dele vem a nossa vitória. Então se converta verdadeiramente. Estou falando: mas eu fui liberto. Libertar, você se liberta é uma coisa, você ser transformado é outra. Liberta, tem um monte de gente liberto, mas ser transformado da água, né, do Espírito. Seja transformado hoje para a glória de Senhor Jesus. Amém, irmão? Aqueles que não deixa ali seus comentários, né? Também não entendeu muito, mas eu faço outro e vai ser bênção. Glória a Deus.